Bom, galera, e para finalizar nossa discussão então sobre gráfico, falta a parte de gráficos de movimento uniformemente variável com relação ao espaço e tempo, né? Então a gente vai começar aí falando do gráfico do movimento uniforme. Então, no movimento uniforme, o espaço-tempo é uma função do primeiro grau, S igual a S0 mais VT. E por isso, o gráfico tem como tradução geométrica uma reta, que pode ser crescente ou pode ser decrescente, né? O ponto onde o gráfico começa aqui, ó, seria o V0, perdão, o S0, que é o ponto onde o gráfico, onde representa a posição inicial do móvel, né? Que é o termo independente da função aqui, ó, é o S0, tá? Aqui também é o S0. Por outro lado, a tangente da inclinação desse gráfico, nós vimos já há algum tempo atrás, seria a velocidade obtida através da tangente, né? Porque, por exemplo, no sistema internacional, o espaço é em metro, o tempo é em segundo. Então, dividindo uma pela outra, dá metro por segundo. Isso significa, então, que a tangente desse gráfico representa a velocidade. Você percebe que, fechando um triângulozinho retângulo aqui, ó, o cateto oposto é o ΔS e o cateto adjacente é o ΔT. Aqui também, ó, fechando um triângulo retângulo, o cateto oposto é um ΔS e o cateto adjacente é um ΔT, tá? Agora, aqui você vai ter, então, uma inclinação para cima, o que significa velocidade positiva, e uma inclinação para baixo, que significa velocidade negativa, tá? Isso quer dizer que eu posso trabalhar com esse ângulo aqui também? Pode. Nesse caso aqui pode, sem problema nenhum. Mas na física a gente costuma trabalhar com esse ângulo aqui porque o cateto oposto é um ΔS, facilmente mensurável, né? Ele vai ser negativo porque você sai de um valor de S e vai para zero, por exemplo. Então, na verdade aqui, o ΔS fica fácil de ser medido, né? Então, trabalhar com esse ângulo é mais simples. Mas a matemática não está errada não, pode trabalhar com esse ângulo aqui sim, claro, sem dúvida nenhuma, tá? E então o gráfico do espaço-tempo é bem simples, não tem segredo nenhum. No MOVE, o gráfico do espaço-tempo vai estar associado a uma função do segundo grau, tá? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E, portanto, ele vai representar um gráfico na forma de uma parábola, tá? Sendo que o termo independente da função é onde o gráfico começa, é o S0, é o ponto de onde o móvel partiu, tá? E a concavidade da parábola ser para cima ou ser para baixo, tá? Significa que o móvel tem aceleração positiva, concavidade para cima, ou aceleração negativa, concavidade para baixo. Então, quem define a concavidade da parábola é o termo A da função. É igual na matemática lá. Só que lá na matemática o termo A não tem um nome específico. Aqui ele chama aceleração. Beleza? Lá ele não tem apelido, aqui ele tem. Agora, é o seguinte. Observa aqui esse gráfico. Ó. Antes do vértice, ele é uma curva decrescente. E aqui ele é uma curva crescente. Assim como aqui também, ó. Antes do vértice, ele é uma curva crescente e depois decrescente. Então, exatamente no vértice, o gráfico muda, né? E para nós tem um significado importante. Aqui, ó, nesse gráfico, por exemplo, na primeira parte do gráfico, o móvel estaria andando no sentido em que as posições diminuem. Na segunda parte do gráfico, o móvel está andando no sentido que as posições crescem. Então aqui houve uma inversão de movimento, tá? Assim como aqui também, ó. Na primeira parte do gráfico, você tem o S crescendo, na segunda parte do gráfico, o S decrescendo. Significando então que aqui ocorreu uma inversão de movimento. Então o vértice indica o ponto onde o gráfico está mostrando que o móvel parou de andar num sentido e passou a andar no sentido oposto. Então isso quer dizer que o movimento está mudando no vértice de progressivo para retrógrado ou de retrógrado para progressivo. Aqui, por exemplo, no primeiro gráfico, a primeira parte do gráfico, a velocidade é negativa.
porque o movimento é retrógrado, o S está diminuindo. E daqui para frente, ó, o movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva, porque o espaço está crescendo. Nesse outro gráfico, a primeira parte do gráfico é progressivo, porque o S está aumentando. Na segunda parte do gráfico, eu tenho movimento retrógrado, porque o S está diminuindo. Então, são gráficos relativamente simples de se lidar, né? Vamos ver aí uns exemplozinhos aí. Ó, num parque da cidade, uma criança lança uma bola verticalmente para cima, percebendo sua trajetória de subida e descida, e depois recebe-a em sua mão. O lançamento dessa bola poderá ser representado pela posição Y versus tempo, em que a origem dos eixos coincide com a mão da criança. Ao considerar a posição Y da bola em função do tempo, assinale o gráfico que descreve corretamente o seu movimento a partir das mãos da criança. Despreze o efeito do ar. Bom, pessoal, a criança está promovendo aí um lançamento vertical para cima com a mãozinha dela, né? Como a gente viu em algumas aulas atrás, no lançamento vertical para cima, você tem como aceleração do movimento a gravidade. Porque nesse movimento, você não discute o impulso da bola, você discute só depois que a bola já está em movimento, tá? Então, o que acontece é que a bola foi lançada e aí então ela passa a ser regida por uma função de segundo grau, as posições dela, porque a posição é medida pela função horária do espaço do move, tá certo? Agora, de acordo com os gráficos aqui, ele está orientando a trajetória para cima. E quando ele orienta a trajetória para cima, a gente já discutiu na parte teórica lá de lançamento vertical, o G vai ficar com sinal negativo. Então a função horária do espaço para o movimento dessa bola que foi lançada pela criança seria aí y igual a y0 v0t menos gt quadrado sobre 2, porque a trajetória está orientada para cima, da mão da criança para cima. A posição 0 é na mão da criança, a origem dos eixos coincide com a mão da criança. Então é uma função do segundo grau com concavidade da parábola para baixo. Ó. A aceleração tem sinal negativo. Então, alternativa A. Você viu? Ó, nesse gráfico, nesse exercício, o cara misturou conceitos de move, lançamento vertical e gráficos. Né? Ficou bem interessante. Olha esse outro aqui da Medicina de Jundiaí 2019. Ó. Um foguete de brinquedo é lançado a partir do repouso, verticalmente para cima, com aceleração constante, e sua altura y varia conforme o gráfico. De acordo com a figura, a função horária do foguete no Sistema Internacional de Unidades é... Bom, nesse caso ele está discutindo justamente o impulso que o foguete está tomando, né? Então, nesse caso, né, o enunciado está falando sobre o motor do foguete, que está impulsionando ele para cima. Então a pergunta é a função horária do espaço desse foguete enquanto está sendo impulsionado pelo motor dele. Tá? Para escrever uma função horária do espaço, de um move, eu preciso de 3 dados. Aceleração, velocidade inicial e posição inicial. 2 delas já estão aqui, bem nítida. Parte do repouso, então V0 vale 0. E você vê no gráfico que sai da altura de 100 metros. Então está aqui, posição inicial. Então o que está faltando achar é a aceleração. Para achar a aceleração, a gente pode pegar um ponto do gráfico bem nítido. Por exemplo, quando o tempo vale 10, a posição vale 600. Então você pode jogar aí na função horária do espaço, ó, a posição 600, final. Posição inicial 100, V0 vale 0. O instante é 10 segundos, porque para essa posição o tempo vale 10. E você vai encontrar a aceleração que esse motor está dando para o foguete, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então agora eu já tenho os 3 dados que eu preciso para escrever a função horária do espaço.
eu tenho aqui o V0, eu tenho o S0 e tenho o A. Então, substituindo aí os dados, S0 vale 100, V0 vale 0 e a aceleração vale 10. Então, nós vamos ter aí y igual a 100 menos 5t². A alternativa correta aí, então, seria a alternativa A, né? Ó. Y igual a 100 mais 5t². Beleza? Galerinha, é isso então. A parte de gráficos fica, digamos assim, a parte teórica fica explorada aí. Agora a gente vai para exercícios da apostila e do livro para dar uma aprimorada, para dar uma reforçada nesse conceito aí, tá? Então, até mais.